Escutai todos os habitantes do céu e da terra, o soberano Deus e Rei de glória, Melquisedeque Lisbete, está entre nós. Acercai-vos hoje confiadamente ao trono da graça. Recebamos com honra, louvor e reconhecimento ao grande Eu Sou, Cristo Lisbete. Por Melquisedeque Lisbete. Amém. Aleluia. Saudações a todos os nossos santos anjos, os de humilde coração, que me receberam, creem em meu nome, Melquisedeque Lisbete, e receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Por minha palavra de limpeza e purificação, é que nasceram filhos espirituais, que não são gerados de sangue, nem de vontade de carne, nem de vontade de varão, e sim por vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu não perca nenhum de todos os que Ele me dá, e sim que os ressuscite no dia final. Só através de minha palavra, alguém pode receber o Espírito para poder ressuscitar no dia final, que é hoje. Alguns ressuscitaram para condenação, e esses são os insensatos, que não apreciaram este tesouro e se deixaram enganar por Satanás em suas mentes, e por estar apartados de mim, a cada dia vão secando. Mas os que seguem agarrados a mim, a videira verdadeira, vão crescendo cada dia em fortaleza, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus, Melquisedeque Lisbete, está sobre eles, nossos filhos de luz. A vontade de Deus é que nasçam nossos filhos espirituais, como prometemos há muitos anos. E por crerem em mim e em minha palavra, é que nascem os filhos de Deus. Por isso eu mostrei com evidências que nem todos os seres humanos são filhos de Deus. Tem que ter nascido de novo, do Espírito, para ser um filho de Deus, porque os filhos de Deus não são os nascidos de carne. E sem o amor de Deus não nascem filhos espirituais? Nosso amor é eterno, e nossos filhos espirituais são o fruto do nosso amor. Desde que eu comecei a ensinar o Evangelho eterno, eu mostrei meu grande amor para com Deus Pai Melquisedeque, e também que minha mensagem provém dele. Lhes ensinei que o armamento mais poderoso é o amor de Deus, não o amor do mundo, porque eles não sabem amar verdadeiramente. Mas o amor de Melquisedeque Lisbete é o que vence tudo e não é vencido por nada. Amém? Aleluia. No tema de hoje, quero compartilhar com vocês outro escrito que nos enviaram seus irmãos de Honduras sobre o amor eterno entre Melquisedeque Lisbete. Está muito interessante e sei que vão desfrutar tanto quanto seu pai e eu desfrutamos. É que o amor é o mais lindo e nosso fundamento, nossa essência é o amor. E tudo foi criado por esse amor tão grande entre Melquisedeque Lisbete. Vocês, nossos filhos, foram criados em nosso amor eterno. Que beleza! Quando o mundo conhecer o amor eterno de Deus, Melquisedeque Lisbete, serão consolados e suas vidas mudarão grandemente. Isso vem, porque tudo o que Deus diz se cumpre. Deus não fala por falar. Quando falamos, é porque vamos cumprir. Amém? Agora desfrutemos desse escrito tão formoso por parte de seus irmãos Luiz Maricela Celaya e Héctor Fonseca, em Honduras. Adiante, meu santo anjo. Saudações, amada Mãe e Deus! Nós, teus filhos, conhecemos teu novo nome, Melquisedeque Lisbete. Saudações a Jimmy Devin e a todas as tuas colunas do templo espiritual de Deus em todas as nações. Graças à tua segunda vinda. Hoje conhecemos que há 3 coisas que são importantes: a fé, a esperança e o amor. Este último quer conhecer toda a verdade de Deus Pai e Deus Mãe, e que eles se amam eternamente. Esse amor de Deus nunca deixa de ser. Agora que conhecemos a Deus Pai e Mãe, sabemos que sempre eles estiveram juntos, já que ambos fizeram sua criação espiritual à sua imagem e semelhança, e estão bem perto de nós, seus filhos. Deus Mãe sempre esteve ao lado de Deus Pai. Leamos: ali estava eu, fielmente ao seu lado.
Eu era sua constante fonte de alegria e brincava em sua presença em todo o tempo. Eles sempre foram um, e um o seu nome, Melquisedeque Lisbete. Ainda que os religiosos tenham ocultado por tempos e gerações esse grande amor entre Deus e sua esposa, Cristo, no século I ela profetizou que voltaria depois de seu assassinato na cruz. Ainda um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e me vereis. Deus é Espírito, portanto, nunca morre, permanece para sempre. Nessa aparição da esposa de Deus como Cristo Maria, os religiosos a mataram pensando que prestavam um serviço a Deus, crendo que apagariam seu nome por gerações. Não somente mataram a Deus Pai no véu de João Batista e sua esposa, Cristo Maria, mas ao fruto de seu grande amor, ao Filho da promessa. Porém, esse grande amor não puderam apagar, já que profeticamente se disse: forte como a morte é o amor, duro como o Seol, o ciúme, suas brasas, brasas de fogo, forte chama. As muitas águas não poderão apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Em outra versão podemos ler: o amor é inquebrantável como a morte, a paixão inflexível como o sepulcro. O fogo ardente do amor é uma chama divina. As águas de todos os mares não poderão apagar o amor, tampouco os rios poderão extingui-lo. Durante seus 3 anos de ministério na terra, Cristo Maria sempre deixou claro que ela e seu esposo eram um só. E o que a desprezava por causa de sua pregação, desprezava ao Pai. Antes da prisão de Jesus, esse amor incomensurável entre Deus e sua esposa se vê manifestado entre os de sua época. Amor que os religiosos daquele tempo quiseram destruir, já que não eram amigos de Deus, mas inimigos dele e, consequentemente, de seu grande amor, sua esposa. Mas sabemos que no Espírito, Deus nunca deixou ou abandonou a sua esposa, já que são um só. Na carne, por causa das aflições, Jesus Maria sentiu o abatimento da morte com profunda tristeza e agonia. Era tão profunda a sua agonia que em outra versão se lê: e começou a sentir-se muito triste e angustiada. Disse-lhes: sinto em minha alma uma tristeza de morte. Livra-me desta bebida amarga. Pela 2ª vez se foi e orou assim: meu Pai, se não é possível evitar que eu sofra esta prova, que se faça a tua vontade. E pediu a Deus que, se possível, não chegasse a ela esse momento de dor. Em meio de seu grande sofrimento, Jesus orava ainda mais intensamente e o suor caía na terra como grandes gotas de sangue. Jesus Maria sentiu a ausência de seu esposo João Batista, algo que é normal quando se está em um corpo que veria a morte injustamente, recordando que João já havia sido decapitado por Herodes. Por isso, ouvindo essa notícia da morte de João, Jesus, sentida pela partida definitiva do véu de seu esposo, se afastou sozinha para expressar sua dor. Quando Jesus recebeu a notícia, se foi dali sozinha em um barco a um lugar afastado. É importante mencionar que Jesus, ou Cristo do século I, apesar de seu clamor para ser redimida da morte, não foi ouvida, nem livrada. A esta, entregue pelo determinado conselho e antecipado conhecimento de Deus, prendestes e matastes pelas mãos de iníquos, crucificando-a, a qual Deus levantou em sua 2ª vinda, rompendo as dores da morte, porquanto era impossível que fosse retida por ela.
Jesus Maria não foi livrada da angústia da morte, mas sim foi livrada em sua segunda manifestação como Cristo Lisbete. Com essa introdução baseada no Evangelho eterno de Cristo Lisbete, compartilho estes apontamentos sobre o tormento da separação. Obviamente se refere à natureza mortal de Jesus Cristo, Cristo ou Jesus, que, como dissemos antes, são títulos de Maria Madalena. Ela estava sozinha, com saudade de seu grande amor, seu esposo João Batista. Entenda, por um breve tempo, antes e durante seu assassinato na cruz do Calvário. Ante os olhos dos homens, a Deus e sua esposa, só a morte poderia separar brevemente. Portanto, a parte de todo o misticismo, o Cristo do século I tinha as mesmas necessidades e emoções que os demais seres humanos de sua época. Por isso era chamado de o Filho do Homem. É importante mencionar que o grande amor de nossos pais se vê claramente profetizado no livro de Cantares, sendo um grande idílio de amor entre Deus e sua amada esposa, Jesus Maria Madalena. Vejamos o tormento da separação, previamente anunciado. Cantares 5, 2, 6 e 7. Eu dormia, mas meu coração velava. É a voz do meu amado que chama. Abre-me, minha irmã, minha amiga, minha pomba, minha perfeita, porque minha cabeça está cheia de orvalho, meus cabelos das gotas da noite. Eu abri ao meu amado, mas meu amado se fora. Tinha-se retirado, e atrás de seu falar saiu minha alma. Busquei-o, e não o encontrei. Chamei, e não me respondeu. Aí se lê que a esposa chamou ao seu amado, ao seu esposo. Mas onde foi esse chamado e por que não lhe respondeu? Antes, leremos Lamentações. Lamentações 1,16. Por isso chora meus olhos, de meus olhos fluem águas, porque se afastou de mim o Consolador, que dá repouso à minha alma. Meus filhos são destruídos, porque o inimigo prevaleceu. Aqui vemos a morte do filho da promessa. O destruíram nessa era. Lamentações 2, 13, 15 e 17. Que testemunho te trarei? A quem te assemelharei, filha de Jerusalém? A quem te compararei para consolar-te, ó Virgem, filha de Sião? Porque grande como o mar é teu quebrantamento, quem te sarará? Ao ver-te, os que vão pelo caminho aplaudem em som de zombaria, vaiam e sacodem a cabeça, dizendo da bela Jerusalém. É esta a cidade que chamam de a máxima beleza da terra? Todos teus inimigos abrem a boca contra ti. Entre várzea e gestos de ameaça, dizem: a arruinamos completamente. Este é o dia que tanto esperávamos, por fim pudemos vê-lo. Tendo claro que estes homens maus e perversos queriam o pior para a esposa de Deus, que aqui aparece representada com as figuras de a filha de Jerusalém, a Virgem filha de Sião, a bela Jerusalém, ou a cidade de máxima beleza da terra, podemos afirmar que essa figura feminina é Jesus, o Cristo, que sempre foi e é uma mulher. Agora vejamos esse chamado que fazia a esposa ao esposo que não foi escutado. Veremos uma base bíblica para respaldar que esse tormento da separação se manifestou na cruz do Calvário antes que matassem a Cristo, a esposa de Deus. Leamos Mateus 27, 46 ao 47. Perto da hora nona, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali diziam, ao ouvi-la, ela chama por Elias. Em outra versão se lê assim:
E nessa mesma hora, Jesus gritou com força: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali a ouviram e disseram: Esta está chamando ao profeta Elias. Mas vejamos o que Cristo disse de Elias antes de morrer e quem essa figura representava. Leiamos Mateus 17, 10 ao 13. Então os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Por que, pois, dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondendo, Jesus lhes disse: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas vos digo que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim o Filho do Homem, a esposa, padecerá na mão deles. Então os discípulos compreenderam que falava de João o Batista. Jesus, o Cristo, a esposa de João, confirma assim: Ele é aquele Elias que havia de vir. Estando certos de que Deus é espírito e não carne, e que nada poderá apagar o amor eterno de Deus com sua esposa em todas as dispensações, e sabendo que Deus mesmo viria em um corpo chamado João Batista, identificado como Elias que havia de vir, o mensageiro, que prepararia o caminho de sua esposa no século I, então podemos compreender claramente que Jesus, Maria, ou o Cristo em sua agonia, não estava chamando a Elias, o tisbita, o profeta do Antigo Testamento, mas seu esposo, João o Batista, já que João era o Elias que veio preparar caminho a ela, mas saiu do corpo e tinha saudades dele em sua agonia. Recordemos que não havia ressurreição. Esses corpos deixariam de ser para sempre. Em outras palavras, ao dizer Eli, Eli, é como dizer: João, João, meu esposo, meu amado, por que me abandonaste? Se disse profeticamente: o busquei e não o achei. Chamei e não me respondeu. Os guardas a golpearam e feriram. No verso 8, lemos: Se encontrarem o meu amado, prometam dizer a ele que estou morrendo de amor. Deixando todo o misticismo, Jesus Maria estava sofrendo com agonia o tormento da separação em sua carne, de não poder ver nem jamais tocar seu amado esposo nesse véu. Essa agonia era de amor eterno, do maior amor jamais experimentado e que por fim hoje vemos refletido em sua máxima grandeza, esplendor, perfeição e glória em nossos amados pais, Melquisedeque e Cristo Lisbete. Aleluia! Eles jamais desaparecerão e se amam com amor eterno em meio aos seus filhos amados. Conhecemos toda a verdade de Deus, que são 2 em 1. Agora, graças aos nossos pais, Melquisedeque e Lisbete, a ressurreição na mente em um corpo vivo, tornando-o imortal. Esse amor é eterno, jamais deixará de ser, já que venceram a morte para sempre. Aleluia! Respeitosamente, compartilho contigo este escrito que me fez chegar teu santo anjo, Luiz Maricela Zelaya, de Jardines del Country, aqui em Tegucigalpa, Honduras. Teu filho para sempre, Héctor de Melquisedeque Lisbete. Aleluia! Que beleza! Graças e recebam sem limites, meus filhos amados, por esse escrito tão formoso e verdadeiro. Assim é. 3 coisas que são permanentes: a fé, a esperança e o amor. Destas 3 coisas, a mais importante é o amor. E como alguém pode saber qual é o amor verdadeiro? Bom, quando Deus Pai e Mãe, em sua ordem perfeita, andam e habitam entre seu povo, manifestando a eles seu nome, de quem toma nome toda a família nos céus e na terra.
dando conforme as riquezas de sua glória, que sejam fortalecidos com poder no homem interior por seu Espírito, para que habite Cristo pela fé em vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, sejam plenamente capazes de compreender com todos os santos qual é a largura, a extensão, a profundidade e a altura, e de conhecer o amor de Cristo, que sobrepassa todo conhecimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A missão de Cristo, Lisbeth, é fazer com que conheçam o amor que existe e sempre existiu entre Deus Pai e Deus Mãe. Cristo Maria falou desse amor entre ela e o Pai, mas foi alterado por homens maus, para que parecesse que é um grande amor entre um pai e um filho que é amado mais que seus irmãos. E isso é uma mentira. Deus ama todos os seus filhos fiéis que são nascidos de sua esposa Cristo Lisbeth igualmente. E aos que não são fiéis, odeia por ter negado sua mãe depois de ter nascido espiritualmente. Por isso, quando Cristo é manifestada entre os homens, o primeiro que faz é dar a conhecer os mistérios que estiveram ocultos sobre Deus Pai e Cristo. Ela dá a conhecer que ela é a esposa de Deus, o Pai, para que todo o mundo possa entender que o amor entre eles é tão forte e todos os que creem no verdadeiro amor de Deus se convertem em seus filhos, no fruto que se manifesta devido a esse amor eterno. Por crer no amor tão grande entre Melquisedeque e Lisbeth, é que todos podem chegar a ter vida eterna. Ela falava muito sobre o Pai e que tudo foi criado por amor a ela, mas homens maus alteraram para que todos, os que lessem a Bíblia, pensassem em um filho mais especial que os demais, quando, na verdade, tudo foi feito pelo amor que Deus Pai tem à sua esposa, que é Cristo. O amor só se pode demonstrar em minha manifestação como Cristo, vencendo com esse amor na mente ao inimigo que tinha o império da morte sobre vocês, é que Deus cumpriu sua promessa. Hoje é que se cumpre o que diz em Gênesis 22:17: multiplicarei sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na beira do mar, e tua descendência possuirá as portas de seus inimigos. Cristo tinha que estar presente, hoje igual a vocês, para poder ensinar a amar como Deus ama, para que pudessem ser mais que vencedores nela. Por isso é tão importante que fixem o olhar em Cristo Lisbeth, a que inicia e aperfeiçoa vossa fé, que pelo gozo que me esperava hoje, sofria a cruz, menosprezando a vergonha que ela significava, e agora estou assentada à direita do trono de Deus Pai Melquisedeque. E por isso eu falo tanta sabedoria? Porque o que está à destra de Deus tem todo o seu poder, e o poder de Deus é sua sabedoria e inteligência espiritual. Eu, Cristo Lisbeth, estou aqui para redimi-los da maldição da lei de sua carne. Eu fui feita a maldição por amor a vocês, para que em mim a bênção de Abraão alcançasse os gentios, a fim de que pela fé recebessem a promessa do Espírito. A promessa do Espírito é receber a imortalidade, através da palavra de Deus que eu falo. Com minha palavra, eu vou vestindo teu corpo mortal de imortalidade. Aquele que recebe a mim, recebe ao Pai Melquisedeque que me enviou, e se converte em um filho da promessa. O dragão já não pode tirar sua vida, nem fazer dano neste tempo do fim. Diz em Apocalipse 12, do 4 ao 6, que o dragão ficou diante dela, Cristo Lisbeth, para devorar seu filho assim que nascesse, espiritualmente falando. Ela deu à luz a um filho que governaria a todas as nações com vara de ferro. Que é a sabedoria e justiça de Deus? Do dragão arrebataram seu filho e o levaram até Deus e seu trono. E a mulher fugiu ao deserto, onde Deus havia preparado um lugar para que cuidassem dela durante 1260 dias, que são 3 anos e alguns meses. Já viram o gozo posto diante de mim? Meu filho ia nascer e seria arrebatado das mãos do que tinha o império da morte. E agora meus filhos estão sentados à nossa destra, no trono de Deus, que é na mente, onde habita Deus Melquisedeque Lisbeth. Amém? Aleluia! O ser humano não sabe o que é o verdadeiro amor, e se rechaça a minha palavra,
É porque prefere seguir no caminho que conduz até a morte e não quer conhecer quão grande é o amor de Deus. Quando se compadeceu de ti, por amor a mim, sua amada esposa, que se entregou e está aqui agora mesmo, salvando a todos os que querem ser salvos, da morte e da tumba. Digo-lhes a verdade, levará tempo para te fazer um filho de Deus, porque terá que descontaminar sua mente e se tornar um ser novo no espírito. Mas se está disposto a viver só na luz de Deus, então terá a paciência necessária para poder te fazer a imagem e semelhança de Deus. Ainda há tempo para ti. Não demore mais e venha para que possa beber da água de vida que Deus dá gratuitamente a todo o que tiver sede de vida em abundância. Não para viver muitos anos mais, mas sim para viver pela eternidade. Amém? Aleluia! Nos vemos em nossa próxima festa. Nós os amamos eternamente.